Tem 3 perguntas que a gente selecionou aqui, ó. Vou começar. Algumas são só também depoimentos, como a gente pediu pra galera mandar. Boa. Inclusive, uma de uma pessoa que a gente conhece aqui, o Dias The Breaker. Também é meu mod, né? Meus mods só. Nossa, os mods também é meu mod, também é meu mod. Apesar de eu não fazer live, faço uma live a cada 52 anos, também é meu mod. Mas você tem feito mais. Eu tenho visto. Só quando é merchan. Não fala isso, chefe. Mas é verdade. Eu tenho que fazer mais, ó. Bom, o Dias mandou... Jogo desde 2011, server NA, e joguei Closed Beta. Devido ao TDAH, é difícil algo manter meu foco como o LoL mantém, e me faz muito feliz. Conheci pessoas incríveis jogando. Jogo, Prieto e muito mais. Só não me botou no meio. Mas aí, a gente conheceu pessoalmente ainda, eu acho. Conheceu, ele foi lá no combo. Mas você não pagou ele pra trabalhar. Ele já pagamos ele pra trabalhar. É verdade, aí tem uma conexão social. Eu vi ele ao vivo várias vezes. E uma das últimas, eu falei com ele... Esse negócio do TTH é verdade, porque eu falei com ele 5 vezes. Você lembra, pô? Ele tava mexendo no caixa, porque tava com problema. Aí eu... na 7 Kings? 8 dias, 8 dias. Ah, tá bom. Ele faz um set no 7 Kings de vez em quando. Mas volta pra quebrar. Claramente, o LoL, ele tem dessas. Ele tem essa questão de... Isso não é a primeira pessoa, não, tá? Eu não vou falar o nome, obviamente, mas mais de um jogador profissional me falou que diagnosticou depois, às vezes depois de aposentado, um deles, inclusive, que ele tinha esse déficit de atenção e que o LoL era algo que um deles explicou pra mim, na realidade, que eu não sou especialista nessa área, mas sim, eu tenho uma noção. E ele falou que, inclusive, o médico achou interessantíssimo, porque uma das coisas que motivava, mesmo quem tem déficit de atenção, a conseguir focar, é quando você tem um objetivo, você gosta muito da coisa, você tem um objetivo claro. Então, um jogador profissional, ele estava envolvendo emocional e tal. E, inclusive, eram jogadores que, coincidentemente, eram muito piores no treino do que no stage. Porque o stage ele tava... Porque o stage ele tava na vibe. Focused. Então, assim, bateu em cheio. Mas, infelizmente, pro competitivo era complicado pra eles, porque o treino, ele é super importante, é onde você se desenvolve. E eram jogadores que eram, juro por Deus, são mais de 2 exemplos. Alguns em atividade, inclusive. Que simplesmente eram muito melhores no palco porque eles tinham isso e o LoL foi uma solução profissional nesse sentido. Muito bom. Muito legal. A Vadavi, ela mandou aqui uma coisa. E o server Norte-Nordeste, quando vem, tem planos de ter um... Só tem um server aqui no Brasil, né? Tem mais de um? Na verdade, assim, hoje a nossa arquitetura de servidores, ela é construída de um jeito que não existe mais a presença física de um servidor. A gente trabalha na nuvem. E essa nuvem, ela tá espalhada, né? No conceito grosseiro, ela tá espalhada. Eu acho que, quando a gente ouve essa questão do servidor Nordeste e tal, acho que é um pouco daquela linha que eu falei antes. Não é uma questão agora que cabe só a Riot. A gente precisa garantir que haja um investimento comum, né, desses outros agentes do ecossistema, de provedores, autoridades públicas, para que esses pontos de contato, né, que são onde a gente tem roteador, permita com que os usuários, né, Norte e Nordeste consigam encurtar, né, um jeito meio grosseiro aqui de dizer, encurtar o caminho que eles têm até essa nuvem, né? Então, eu não diria que tem um plano de um servidor, né? O que a gente sempre está monitorando bom, beleza, dentro das nossas limitações, o que a gente consegue fazer além para facilitar ou reduzir esse caminho, né? Que aí quem está mais acostumado sabe que eu estou falando de latência, tremulação, lá. O que a gente consegue fazer para que esse trabalho, enfim, para que esse acesso seja mais otimizado? É uma coisa interessante, porque se você aí, por acaso, tá jogando e tem problemas com a internet, sempre tenta perguntar para os amigos como é que é a deles, porque em BH isso acontecia muito. Tinham internets específicas que tinham uma amizade melhor com os servidores da Riot que outros. Claro que é uma coisa que tá além, né? É uma coisa deles mesmo. Hoje em dia eu vou te falar que, pelo menos aqui em São Paulo... neutralidade. Hoje em dia, não é nem nesse ponto. Não é nem porque eles têm uma amizade com o negócio da Riot. É porque a qualidade da fibra deles é melhor. O do router, tá ligado? É melhor. Às vezes não era só isso. Às vezes era o entendimento. Por exemplo, as portas que eram usadas. Isso também tinha algumas coisas que não eram tão óbvias e é uma coisa da internet. Eles escolhem o que tem que fazer. Muitas vezes, isso, quando eu tinha problema... Hoje em dia eu tô em São Paulo, tô aqui do lado, é uma maravilha, né? Quando eu morava em Salvador mesmo, por exemplo, falar o nome da empresa que não existe mais. A melhor internet pra jogar em Salvador era a GVT. Né? Aí hoje em dia ela não tá mais lá, não sei como é que tá as outras internets, mas era terrível quando eu morava lá. É que varia bastante conforme o local, varia bastante conforme o tempo. Então, se sua internet talvez não esteja tão boa...
Pergunta pros seus amigos, é uma coisa que eu falo sempre. Pergunta qual que tá funcionando, sem neutralidade total, mas qual que tá com... Talvez que tenha essa afinidade, que é uma coisa estrutural que não tem nada a ver com Riot. É simplesmente... Tanto que eu já liguei também pra internet e falei, você podia trocar a porta pra ver o que acontece, trocar a rota? E muitas vezes isso já resolveu o meu problema. Mas essa neutralidade que eu tô falando, só pra me esclarecer, a gente evoluiu naturalmente ao longo dos 10 anos também, não só no Brasil, né? No mundo, então vamos falar 13 anos. A nossa engenharia de rede, ela tem canais específicos que ela atende os provedores. Então toda essa otimização de rota, a gente super trabalha com eles, é uma camada que o público não vê, porque é mais técnica. A gente super trabalha com eles para garantir que todos tenham um acesso mais otimizado possível. De novo, dentro do que a gente consegue mexer. A gente consegue ter uma rastreabilidade eficaz, mas chega num ponto que é para dentro da provedora. E aí a provedora que também tem que fazer os seus... as suas ponderações, as suas Dá os pulos ali, de onde ela quer. dá seus pulos aí também. E não é jogando culpa nem nada, é porque a gente sabe da realidade. Você tem certas regiões no país que vão demandar mais tráfego, vão demandar, né, dessas operadoras investirem. Tanto que é o que acontecia antigamente. Você falou do Nordeste, antigamente o pessoal do Nordeste jogava no NA com um ping melhor. Mas eu acho que até a região Norte e Nordeste você vê muitos investimentos nos últimos anos. Sim, né? sim. Então isso também ajuda a explicar essa melhoria. Quando eu morava lá, era terrível ter internet. Hoje em dia, minha mãe mora lá sozinha e a internet da minha mãe, que é a internet padrãozinha assim, é melhor do que a internet que eu tinha lá quando eu tinha que streamar de casa a Go for LOL antiga. Eu tinha 2 internet, somada não dá internet... Você chorava pelo Nossa senhora. mega de upload, você chorava Era pelo mega de terrível. upload. Tá bem melhor, de Melhorou fato. muito.